Olá, bem-vindo ao nosso momento semanal aqui comigo, Célia Siqueira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que tem coisas da sua vida que você repete? Mesmo sabendo que te machucam. Relacionamentos, reações, decisões, e mesmo assim você vai lá e faz tudo de novo. Então, talvez o problema não seja o que está acontecendo agora. O problema seja de onde isso vem. E hoje a gente vai tocar fundo aí, num ponto muito profundo. Então fica comigo, porque essa semana não veio para te agradar, veio para te mostrar. Essa semana começa sob um impacto forte no céu. Na sexta-feira, dia 1º de abril, feriado, tivemos um eclipse lunar, com a lua cheia em Escorpião. Esse eclipse não é comum, ele intensifica emoções, traz revelações e marca aí encerramentos. Na astrologia, isso significa que o que estava oculto aparece. Com a lua aqui em Escorpião, o impacto é profundo e direto no emocional, porque Escorpião fala de emoções reprimidas, apegos, medos, relações de poder e tudo aquilo que a gente evita olhar. E aqui não tem meio termo, ou você encara ou a vida te mostra. Enquanto isso, o Sol em Touro traz oposição à Lua. De um lado, segurança, controle, zona de conforto. Do outro, transformação, desapego, renascimento. Esse eixo fala de uma escolha, manter ou transformar. E aí? Segurar ou soltar? E aí? Resumo do céu da semana. Essa é uma semana de confronto interno. Não tem nada a ver com o outro. É com aquilo que você evita sentir e até mesmo crescer. É ter coragem de soltar. E para a gente começar essa semana que vem te cobrando, que vem te mostrando o que você não quer ver, vamos tirar as 3 cartinhas para sentir como é que vai ser a energia da semana. E a gente vai começar aqui com a primeira cartinha, que está falando sobre ilusões. Essa semana você começa aí colocando o pé muito no chão, porque tudo aquilo que você está iludido, eu acho que vou ganhar um dinheiro de tal coisa, ou de um processo, ou em algum momento vou ficar financeiramente bem para resolver isso ou para fazer essa viagem. Não dá mais para ficar com ilusões, principalmente na área financeira. Isso é o começo da semana, de hoje até mais ou menos quarta-feira. Na quarta-feira, uma energia forte pegando em você, também sobre emoções reprimidas, aí no relacionamento. Ou você toma uma atitude para interromper aquilo que está te prejudicando, ou você vai continuar nesse ciclo infinitamente. É uma semana em que você olha para o seu parceiro, para o seu companheiro, para a tua companheira, e você vai perceber que comportamentos tóxicos, palavras negativas, não te acrescem mais. E aí essa distância que está havendo dentro de casa pode ficar muito mais pesado e muito mais intenso. Na sexta-feira, a espiritualidade vem com uma energia forte. E aí você vai se sentir um pouco desprotegido, talvez, se sentindo um pouco desgarrado ou sozinho nas tuas emoções. Mas não é nada disso. Deus nunca te abandona. Geralmente somos nós que abandonamos Deus. Então veja que aquilo que você quer tanto, que você deseja tanto, pode ser nada mais que um mimo. E que as coisas certas que Deus te traz, e uma delas muito mais que as outras, é justamente o que essa semana é uma consequência do eclipse, mas é uma consequência para você perceber que Deus está tirando as suas ilusões para colocar você com o pé no chão, para ir de fato os seus caminhos se abrirem. Às vezes, a gente mente muito pra gente mesmo. As cartas da semana, o 7 de ouros, o 7 de espada e o 5 de paus. As cartinhas mostram aqui claramente, são os arcanos mais difíceis das 78 cartas. Nós vamos ver isso essa semana todinha. Para você saber a energia do astral de Áries até Virgem. Começando aqui, ó, pelos arianos. Então vamos lá. Ariano começa a semana
aí com algumas revelações emocionais um pouco pesadas e também reavaliando aí suas palavras. Até o meio da semana pode ficar um pouco doentinho, a energia está muito baixa para você, Ariano. Então você tem aí que tomar cuidado com a saúde, tem uma tendência aí a ficar resfriado, gripado ou um momento de mais dores físicas. No final da semana tende a ficar tudo bem, aí as cartas mostram uma energia solar aí, o sol sobre você, trazendo um aquecimento para sua vida e até mesmo, né, novas propostas e coisas novas chegando. Então tende a ter um final de semana muito bom. Cartinhas da semana para o signo de Áries. A semana começa meio pesada, até o meio da semana aí a saúde comprometida, mas o fim de semana excelente para você, Ariano. As próximas agora é o signo de Touro. Vamos ver aqui para o Taurino como a semana começa. Para você, Taurino, tudo está na sua cabeça, né? O 7 de copas dizendo, ó, tudo aí na sua cabeça, você tem condição de mudar. Tome atitudes, Touro, não fique esperando a vida te dar espaço. Siga você, a sua intuição, siga no teu caminho e cuidado, Taurino, cuidado com as pessoas à sua volta. Cuide mais das pessoas em torno de você. Taurino começa a semana na reflexão, talvez um pouquinho mimadinho das suas ideias, mas aí a semana vai andando, o Taurino vai sentindo aquela força, aquela capacidade, vai estar falando melhor e vivendo melhor. Semana boa para você, Taurino. Próximo signo agora, o signo de Gêmeos. Para você, geminiano, a semana começa aí com coisas novas chegando, até mesmo aí você sendo convidado para participar aí de um projeto, uma aula, tá falando mais em público. Apesar de a semana começar para o corpo físico geminiano um pouquinho mais cansada, ela tende a fluir muito bem. Já no final de semana, a energia do geminiano vai cair. Aí pode ser realmente a energia baixa, no caso a imunidade, e você aí tem um final de semana mais acamado, mais quietinho. Outra coisa, geminiano, afaste-se de brigas. Semana boa, positiva, terminando aí um pouquinho de baixa energia, abalando o corpo físico, mas nada que você, geminiano, não possa resolver. Semana boa para você. Próximo signo, signo de Câncer. Para o canceriano, que a gente está logo ali, né? A gente está agora finalizando o touro para chegar em Gêmeos. E o canceriano tem, né? Aquela energia em junho do canceriano forte, né? Aquela energia ali do geminiano em cima do canceriano. Então, essa quadratura vai ficar forte aí em breve. Canceriano, você está cansado dos comportamentos tóxicos? Uma energia de briga no momento na sua vida? Sabe o que você vai estar querendo, canceriano? Sua paz. Então, eu gostaria de dizer para você, canceriano, que olhando essas cartinhas não é sobre ter razão, é sobre ter paz. Às vezes a razão não faz mais sentido e a paz faz extremo sentido. Semana começa com os ouvidos cansados, com o corpo pesado, lá para quarta-feira no meio de uma briga danada da família, das pessoas em volta. Mas no fim de semana, canceriano, você fugindo de tudo isso aí para ficar um pouco em paz, tá? Próximo signo é o signo de Leão. Vamos ver para você, leonino. Semana começa com você tomando mais atitudes para resolver certas coisas que estão paradas, mas no meio da semana vem aí uma situação bem intensa, até mesmo trazendo um desconforto para você, leonino, muito em relação à família, pessoas de família, até mesmo a mãe. Lembrando que essa semana, o final de semana termina no Dia das Mães. Então assim, leoninos, de repente essa data não faz muito sentido para você. Acho melhor você ficar quieto no seu cantinho. Semana de desconforto, conflitos, de extremo cansaço e de escolhas melhores para você. Próximo signo é o signo de Virgem. O virginiano começa a semana aí equilibrado nas suas decisões,
provavelmente tendo reunião no trabalho aí, puxando um pouco mais você, você colocando a sua posição, virginiano, mas termina a semana ali com aquele pesar. O virginiano não gosta muito de algumas datas, e acho que a data do Dia das Mães para virginianos é um pouco pesada, tanto para você que é virginiana mãe, quanto para você que é virginiano filhos e filhas, mas é uma data meio pesada, talvez não faça muito sentido. Então o meu conselho é o mesmo do leonino, né? Busque aí o que faz sentido para você e o que é paz. Semana boa, mas semana de ouvir você, virginiano. Escute-se, pois os seus pensamentos, as suas ideias fazem muito sentido para sua vida. Essa semana a gente fala muito sobre mães, mas eu quero te convidar a olhar isso de um jeito diferente. Antes de você ser mulher, você foi filha. E a forma como você foi cuidada, acolhida ou até mesmo ignorada em alguns momentos começou a construir dentro de você a forma como você ama. Isso tem nome: padrão de apego. É a forma como você aprendeu a se conectar com alguém. Se você teve segurança, você se relaciona com mais tranquilidade. Mas muitas vezes não foi assim. E aí surgiram os padrões. Ou o apego evitativo, onde você até quer se relacionar, mas quando começa a ficar profundo, você se fecha. Esse padrão vem da sua história, a relação que você teve com quem te ensinou que era amor. E aqui entra um ponto que muita gente também não sabe. Esses padrões não estão só no seu comportamento, eles estão registrados no seu corpo. E principalmente aqui, ó, nas mãos. Dentro da quinologia, você consegue identificar esses padrões emocionais através das linhas, da estrutura da mão. A linha do coração, por exemplo, mostra como você ama, como você se entrega, até onde você se protege. Com as linhas mais quebradas ou marcações de tensão, pode indicar dificuldades emocionais, medos, repetições de relacionamento. Já mais abertas, as linhas com mais fluidez mostram a facilidade maior de se conectar ou confiar. Ou seja, aquilo que você vive hoje não começa agora, está registrado e marcado e pode ser compreendido. Você entende isso, você para de se culpar, aí começa a responsabilizar pela sua própria mudança. É aqui que vem uma verdade importante. Você não tem que culpar sua mãe, mas precisa entender o que isso construiu em você, porque isso ainda atua até hoje nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, na forma como você se trata. Isso não muda só com força de vontade, muda com consciência. É aí que entra a terapia. É tempo também de olhar para você, porque quando você enxerga um padrão, seja pela sua história, pelas suas mãos, você ganha o poder de mudança. Você não está errada, você só está repetindo algo que nunca foi olhado com consciência. Precisa ter essa consciência, e isso pode ser o melhor presente que você pode se dar nesse momento. E aproveitando essa semana do Dia das Mães, nada como dar um presente afetivo. Presentes têm valor, mas o presente afetivo ele tem um valor muito maior, porque ele traz um significado. E aí a Calama produziu aqui para nós, no Instituto Célia Siqueira, né, essa caixinha surpresa extremamente afetiva. Por que afetiva? Porque é para trazer para você, mãe, para você dar para sua mãe um momento de relaxamento, de conexão, né? Nada como parar. Todo mundo sabe que ser mãe é uma correria o tempo todo e a gente acaba não conseguindo parar para dar um pouquinho de atenção. Então, nesse Dia das Mães, leve da Calama esse produto maravilhoso, com um cheiro super legal, uma velinha para colocar ali no banho. Olha que ideia genial, gente. Os fósforos vêm no vidrinho para não molhar lá no banheiro. E aí a gente tem, ó, os sais de banho, rosa, né? Tudo com essa essência de rosa, que traz uma calma, uma tranquilidade. O sabonetinho de rosa também, ó, de rosa vermelha de coração. Tudo isso para dizer para você e para sua mãe que esse Dia das Mães não é só um eletrodoméstico caro ou uma roupa que muitas vezes fica lá no guarda-roupa sem sentido. A Calama produz presentes afetivos. Então, para você que tem uma empresa, para você que tem um negócio, que quer estar aí na parceria com a Calama, como a Calama agora nos patrocina, então aproveita aí, ó, vai passar aqui, ó, o arroba da Calama, segue lá no Instagram dela, chama lá o pessoal, eles são maravilhosos. Quero mandar um beijo grande para você, Ellen. E nesse Dia das Mães, pense nisso, um presente afetivo
faz total diferença. E agora a gente volta com os próximos 6 signos da rodada de Libra até Peixes. Para quem tá me acompanhando até agora, sabe que a primeira rodada dos signos saíram assim mais tensas, mais pesadas, mas é por conta dessa energia dessa semana pós-eclipse, né? Acumulando aí muitas coisas, e lembrando que é uma semana para se escutar, para se reavaliar, para pensar em si. Primeiro signo dessa rodada é Libra. Como é que vai ser a semana do Libriano? O Libriano começa a semana aí cheio de amor, mas o que quer mesmo é que as coisas aconteçam. Então, as ilusões se quebrando para você, Libriano, você indo atrás de cobrança, cobrar quem lhe deve, porque você está sendo cobrado pela vida e agora não dá mais, Libriano, para passar a mão na cabeça de ninguém. Então, você começa a semana com esse sentimento: eu amo a todos, mas eu não quero mais ficar refém de nada ou de ninguém. Eu vou atrás do que me devem, para que eu possa também aí me sentir grato pela vida. É sobre a busca da sua própria gratidão. Semana boa para você, Libriano. Quando a gente está na nossa razão, no nosso sentido, o universo inteiro conspira. Então você chega no final da semana com bons resultados dessa incursão aí da sua própria liberdade e expressão de amor. Próximo signo, nada mais, nada menos, a estrela da semana, que é Escorpião. E por quê? Porque Escorpião está ali, né, fazendo dupla com o Taurino. Então, o Escorpião traz essa atitude, essa coisa de querer resolver. Vamos ver como é que vai ser a semana para você, Escorpião? A semana começa para o escorpianino aí um pouco mais tensa de suas emoções, mas querendo paz, sem querer briga. E aí, escorpianino, para você nas relações familiares, você tá naquela fase de que você não quer passar a mão na cabeça de ninguém, mas sei lá, né, Dia das Mães, fazer uma lembrança boa, fazer um dia bom, você tá muito imbuído de ter uma semana positiva, espiritualidade forte do seu lado, e a quebra de ilusões, ela é diária para você, escorpianino. Semana intensa, forte, de atitude, uma promessa muito boa de você começar e terminar bem essa semana. O próximo signo, o signo de Sagitário. Vamos ver para os sagitarianos como é que vai ser essa semana aí. Literalmente, né, a primeira semana de maio, né, que a gente tá. Então a gente precisa olhar muito isso. O sagitariano começa a semana ali, né, carregando um peso um pouco maior que ele mesmo, né? Mas sagitariano é meio disso, abraça tudo, né? E vai querer resolver tudo. Mas uma semana que tende a fluir. Mais ou menos no meio da semana, ali uma situação que você tem que estar tomando uma atitude resolvendo. Mas você termina a semana naquele pensamento: será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Tô me metendo? Então, sagitariano, já vendo isso, não se meta naquilo que você não pode resolver. Cada um com as suas demandas, com as suas cobranças. O que você pode, de fato, sagitariano, é cuidar de si, cuidar da sua saúde, até porque a semana tende a ser um pouco mais pesada para a saúde, principalmente a partir de quarta-feira. Cartinhas aí para você, sagitariano. Agora a gente vai para o signo de Capricórnio. Vamos ver como é que vai ser a semana para os capricornianos. Semana boa aí para você, capricorniano, que está procurando trabalho, uma mudança de trabalho. Deve aparecer aí alguma entrevista, alguma reunião. No meio da semana, você muito positivo, se sentindo bem, acreditando. Aí termina a semana assim com um pouco de lentidão, que é lógico, né? Você está querendo uma resposta para amanhã e as respostas não vêm assim de imediato. Mas chegará para você, capricorniano. Semana boa, semana de propostas, uma semana de sucesso. E aí terminando um pouquinho mais paradinha, mas muito positiva para você, capricorniano. Agora a gente vai para o signo de Aquário. Vamos ver os aquarianos. Semana começa para você, aquariano, com muita emoção. Emoção ao quadrado, emoção triplicada para você. No meio da semana, ali uma baixa de energia, ali um cansaço. Mas no final da semana, para você, aquariano, que tá sozinho, pode rolar um encontro aí, pode rolar um date. De repente, as coisas podem terminar muito bem para você, aquariano. Semana de fortes emoções, de uma certa baixa de energia, mas terminando com encontros para você, aquariano. O último signo da rodada, o signo de Peixes. Esse ano tem uma semana um pouco mais família,
cuidando, um pouco mais saudosa, a tendência de estar mais aí emotivo. Então, para os piscianos que perderam suas mães aí, estão mais tristes, uma semana de lembranças e de recordações, mas tende ali a você estar muito apoiado, a estar muito cuidado pelas pessoas próximas de você. Semaninha tensa, pesada, até muito emotiva, mas uma semana de boa saudade. Pisciano, lembre-se de que saudade é um sentimento que só quem ama pode ter. Então, aproveite aí esta saudade, ela também é positiva, não só de tristeza. E esses foram os 12 signos da rodada. E o mais importante essa semana é você olhar para si e respeitar a sua intuição e o seu sentimento. E aproveitando a energia da semana, eu vou trazer uma simpatia para tirar as mágoas. Você vai precisar de uma vela branca, papel, caneta, um punhado de alecrim ou lavanda, mas se tiver os dois, melhor ainda. Um copo com água e você vai escrever aqui o que você repete. Aquilo que você vai colocar é aquilo que te prende. E aí vai dizer o seguinte: eu me apego a quem não me escolhe. Eu tenho medo de ser abandonada, sem romantizar e na lata. Acende a vela, olha para a chama e fala em voz alta. Eu reconheço esse padrão. Eu escolho não carregar mais isso. Aqui é decisão. Escreveu no papel, rasga e queima aqui na vela, né? Com a lavanda, você vai colocar em cima, ó, o papelzinho você vai estar queimando, vai colocar em cima, e essa água você vai mentalizar todas as suas positividades, abrindo espaço para relações leves e relacionamentos. Quando a vela acabar, toma um golinho de água. Essa semana não é sobre fugir, é sobre sentir. Essa semana não é sobre fugir, é sobre sentir. Acabei de falar isso lá na simpatia, no nosso último bloco. Porque aquilo que você evita te controla. Aquilo que você se prende, aquilo que você não encara, você precisa encarar para te libertar. É sobre isso. Guarda isso aí com você. Você não é só a sua história, mas precisa olhar para ela para mudar. Se esse vídeo faz sentido para você, comenta aqui. Eu escolho me libertar dos meus padrões. Eu escolho me libertar dos meus padrões. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Eu vou terminando o nosso encontro dessa semana com muito carinho, com muito amor, desejando a todas as mães, como eu, um feliz Dia das Mães. Sem brigas, sem confusões, com presentes afetivos, com presentes melhores. Não é sobre cozinhar para muita gente, nem frequentar restaurantes lotados. É sobre estar rodeada das melhores pessoas do mundo, aquelas que você ama e que te amam com igualdade. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.